Amém. Boa noite, gente, graça e paz. Hoje eu quero dar um passo adiante daquilo que a gente ministrou ontem, né? Quando a gente fala sobre libertação, eu tenho 9 livros publicados nessa área, né? Libertação, guerra espiritual e cura da alma são 3 matérias diferentes de uma só faculdade. Não é a mesma coisa. Tratar com libertação, você lida com as razões pela qual uma pessoa ela vive sendo perseguida pelo mundo espiritual. Existe uma razão. A libertação identifica, discerne. Por que motivo? Já viu que tem gente que não consegue sair do cativeiro? Já viu isso? E eu não estou falando só da guerra espiritual, não, porque a guerra acontece quando o espírito imundo manifesta. Você vai lá, ele manifesta, você manda sair. Mas tem aquelas pessoas que o espírito imundo sai, você vai orar na semana seguinte, o espírito imundo está lá. Já viu que tem gente que nunca consegue se libertar? Já notaram isso? Tem uma razão para isso. Tem alguns livros publicados, Sangue nos Umbrais, é um guia prático de libertação. Aliança de Almas, Poder Espiritual da Sexualidade. Vocês vão entender por que a sensualidade, o espírito de sensualidade é um dos mais agressivos. Ele coopera junto com o prazer para estabelecer alianças de alma. Se você ler com calma, 1 Samuel capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 6, você vai encontrar essa expressão repetidamente, onde a sexualidade perversa ela consegue destruir e trazer um monte de dramas, de misérias na vida da pessoa. Casa de Paz, cura e libertação da família. Um dos temas mais importantes que tem aqui é quando eu falo sobre relacionamento com filhos aprisionados dentro do cativeiro dos games, das drogas, dos vícios. Como restaurar um casamento que foi atingido pela ferida do adultério. O adultério, ele traz consigo, traz a reboque muita vergonha, traz humilhação, traz desgraças, perseguições malignas, onde os frutos apodrecidos do adultério promovem morte. O espírito de morte sempre caminha, junto com o espírito da sensualidade. Eu explico como é que funciona isso e como você se liberta disso. O guerra espiritual, aqui eu trato mesmo, aqui é power, né? Só que eu ensino como lidar com castas de demônios, com aqueles chamados espíritos confederados, chamados de legiões, falanges espirituais. Uma intercessão em chamas, esse aqui é de fato muito bom, é muito bom mesmo. Aqui eu trago a estrutura da oração de guerra. O blindagem contra as trevas, a armadura de Deus, no Salmo 91, escrevi esse livro, tem mais de 300 páginas, durante 40 dias de jejum que eu fiz. Foi a primeira vez que eu fiz o jejum de 40 dias. Fala sobre o poder da proteção espiritual. O alvo, quem prefaciou o livro foi a Damares Alves, hoje senadora da República. Trata sobre cuidado, proteção e libertação de crianças. E por fim eu vou ministrar sobre esse livro aqui, Autoridade sobre as Trevas. Esse livro aqui está na 9ª edição, na verdade já está entrando na 10ª edição. E eu quero fazer uma pergunta para você: por que algumas pessoas não conseguem se libertar? Uma das transições mais impressionantes, onde alguém sai da prisão e é lançado numa liberdade, está no livro do Êxodo. Jesus, ele veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir porta de prisões, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão. Eu já vou dar a chave para você aqui, vou dar o spoiler: você não consegue libertar ninguém sem sangue. Não haverá libertação sem sangue. É por isso que o sangue do Cordeiro é que liberta. Quando você clama no sangue, você está clamando por liberdade. Êxodo, capítulo 1, se alguém puder me ajudar, verso 8, puder colocar.
Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Era um faraó. Verso 9, vai passando. Ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eles sabiam e sabem que o Filho de Deus, ele tem em si mesmo autoridade. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Quando você trabalha, se esgota e não tem fruto, aqui o Filho de Deus se torna escravo. Tem gente que nasce crente, em família de crentes, e se torna escravo. O pai cristão, diácono, a mãe diaconisa, obreiro, presbítero, pastor, líder, ensina a criança no caminho que deve andar. A criança se desvia de um jeito, experimenta bebida, experimenta o conselho da má companhia. Os filhos, e hoje é culto da família. O teu filho, quando ele faz 10, 11 anos, você vê uma mudança na vida dele. Aquele garoto legal, aquela filhinha querida, de repente, quando ela faz 11 anos, 10 anos, ela há uma transformação onde começa a sua adolescência. E você começa a perceber que você não conhece mais o seu filho, que aquele filho que te tinha como um pai, que era um herói, uma mãe que era uma princesa, ele se divorcia do pai e da mãe, ele começa a achar o youtuber, influencer mais legal, porque o pai do amigo meu é que é legal, a mãe da minha amiga é que é legal, e ele começa a se distanciar, e quando ele se distancia, ele vai experimentar algo chamado cativeiro. Foi isso que o povo de Israel experimentou, cativeiro. Eles andavam com Deus, mas foram cair dentro da jaula do faraó egípcio. E o faraó reconheceu a força do povo, escravizou o povo. A escravidão, ela tem um sentido espiritual. Quando você trabalha e não tem fruto no teu esforço. Você trabalha, aí chega no final do mês, o teu dinheiro não dá para nada. E o que as pessoas não entendem é que quando a gente trata sobre finanças, por exemplo, esse é um assunto absolutamente espiritual, não é natural. Não é o erro da estratégia, não é a economia global, não é a crise na bolsa de valores. Existe sim uma competição espiritual pelo coração e pelo amor do povo. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz: você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Você não pode servir a dois deuses. E Jesus coloca Deus de um lado e o dinheiro do outro, e a partir daí eles começam a se enfrentar. Ontem eu falei que o dinheiro é capaz de se tornar uma espécie de um Deus na vida de uma pessoa, enganar a pessoa. E aí você vê que tem gente que entra dentro de um caminho em que não consegue sair, não acredita mais que pode sair. Você imagina o povo de Deus, 400 anos escravo. Você é escravo, o teu filho escravo, o teu neto escravo, o teu bisneto escravo, as gerações vão se multiplicando, e quando ele já nasce com uma identidade de escravo. É por isso que tem gente que não consegue se libertar. Tem gente que, por mais que você se esforce, porque o libertador, gente, é Jesus Cristo. Não existe pastor libertador. Não existe pastor libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Jesus, ele vai dizer isso em Mateus capítulo 12: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
é chegado a vós o reino dos céus. Em Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Gente, o Espírito de Deus é que se move em nós, e é no poder do Espírito, no nome de Jesus, pelo sangue da cruz, você expulsa demônios. Não há poder nenhum no homem, nada. Você repara que tem gente que expulsa demônio e não entra no céu. Já reparou isso? Reparou em Mateus 6? Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos, e Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, quando a gente fala sobre escravidão, Êxodo capítulo 1, a partir do verso 12, é fácil você transformar um filho de Deus num escravo, é fácil, gente. Êxodo 1, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus, Êxodo: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Deus, filhos de Israel. Verso 13 e 14 ainda. Então os egípcios, com tirania, faziam servir, faziam como escravos, como servos, os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura escravidão, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. Gente, Satanás não tem nenhum pudor. Você expulsa demônio de criança. Esses dias estava numa igreja, gente, você já viu criança demoniada? É muito triste, gente. Está pensando que ele vai ter pena porque é criança? Uma mãe, um pai que consagra um filho, vai numa encruzilhada, vai no cemitério, dedica o filho. Você pensa que o diabo tem pena? Ele assume a identidade paternal. Quando Jesus diz, olha, em Mateus 23, vocês andam pelo mundo inteiro para fazer um convertido, um prosélito, e no final faz ele 2 vezes mais filho do inferno. Ai de vós, fariseus hipócritas. Criança endemoniada, gente, a gente encontra na Bíblia em Lucas 7, em Marcos 9, em Mateus 17, quando Jesus desce o monte da transfiguração, a gente acredita que é o monte Tabor. Lá tinha um pai desesperado, filho endemoniado. Ele fala: olha, trouxe meu filho endemoniado, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus, me traga a criança. Quando o espírito imundo vê Jesus, já manifesta, já se o sacudiu violentamente. Você está pensando que o diabo tem pena porque é velhinho, porque é doente, porque está no hospital? Já expulsei demônio de gente que ficou 7 dias na UTI. 7 dias na UTI, depois de um acidente de moto, a cara toda quebrada, a mandíbula quebrada. Pensa um moço todo machucado, espírito imundo manifestando dele dentro da UTI. As enfermeiras desesperadas: pastor Lobo, vem aqui, pelo amor de Deus. Ele não é bonzinho. Ele não tem um lugar melhor no inferno para quem serve ele. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele é um mentiroso, sedutor. É assim que ele é descrito pelas escrituras, quando a Bíblia revela a ficha corrida desse criminoso assassino. É assim que ele fala. E tem gente que não consegue se libertar. Por quê? Porque o papel dele é escravizar. Essa história do Egito é a minha história, é a sua história. História de gente que nasceu escravo do pecado. Em Lucas capítulo 15, se você tiver outra versão, eu prefiro a NVI, se tiver. Lucas capítulo 15, verso 11 e verso 12, a Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. Lucas capítulo 15, verso 11 e verso 12. Evangelho de Lucas, é aqui ou é lá? É lá. Eu estou olhando para vocês. Aí Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
Verso 12. O mais novo disse seu pai, presta atenção, ele tem pai e é filho, em pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Um filho dentro de casa, e agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair de casa, achando que o dinheiro vai resolver o problema dele. Ele vai pegar a sacola de dinheiro, uma mala de dinheiro, vai fugir com as moedas de ouro. Ele vai para longe, ele não vai voltar. Mas aí vem fome. Ele torra o dinheiro dele. Ele não sabe usar o dinheiro. O dinheiro, quando controla a gente, o dinheiro usa a gente. Respeite a sabedoria de Deus, porque senão você vai ficar escravo também. Aí esse menino volta. Lucas 15, 17, como diz o paranaense, e 18. Lucas 15, ele volta para casa. O filho faminto, falido, que tinha tentado comer comida de porco no chiqueiro, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Sabe quando a gente volta para Deus? Quando a gente sente falta da casa do pai. Você está pensando que teu filho vai ficar para sempre longe de Deus? Ele vai sentir fome, ele vai sentir saudade, e ele vai reconhecer: opa, os trabalhadores do meu pai não sofrem o que eu sofro não. Verso 18: eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora eu quero ser teu empregado. Preste atenção. O filho, ele dá um passo para deixar de ser filho, porque na cabeça dele, na identidade dele, o pai dele não vai mais aceitar ele. Na cabeça dele, ele fala assim: bom, já que eu cometi um ato tão grave, um pecado, que desfavoreceu a minha relação com meu pai, agora eu passo: pai, pelo amor de Deus, me dá pelo menos um emprego aqui na fazenda. Ele se torna empregado. Gente, é fácil eu chegar numa igreja, fácil saber quem é filho e quem é empregado, sabia? O filho está sentado aqui, o filho está louvando, o filho está adorando, o filho vem à frente para orar. É filho, está comendo da mesa, está no banquete. Gente, o empregado, ele não fica aqui. Todo mundo tem que ter um ministério na igreja, todo mundo. O negócio de sentar na igreja para participar de culto, para celebrar culto, para assistir culto, gente, isso tem tempo. Você tem que servir. Não, um dia eu estou no ministério infantil, outro dia eu estou na recepção, tem um dia que eu estou na integração, tem um dia que eu estou enfim, nos ministérios da igreja de mulheres, de homens. Um dia eu coloco flores, outro dia eu sirvo a ceia, outro dia eu ajudo. Você não pode nunca estar no culto, hein? Não, meu negócio é aqui fora, no estacionamento. Não, aí tem alguma coisa errada. Aí você não é filho, você é empregado. Mas o negócio vai ficar pior. Lucas 15, 29, agora prepara aí. Lucas 15, 29, lembra que o filho se tornou empregado? Ele vai se tornar escravo. Mas ele respondeu, é o outro filho, a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Ele é filho, mas ele não pede. Ele é filho, mas não se sente herdeiro. Ele é dono, mas não participa. Ele acha que só os outros podem ser felizes. Ah, o senhor respondeu a oração do fulano, do beltrano, do ciclano, mas nunca quis me ouvir. Ele é filho, mas agora ele se trata como alguém que não faz parte. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, a gente tem. Nós somos filhos, nós somos sal da terra. Você é a luz do mundo, querido. Você é mais que vencedor. Você
é como uma cidade edificada sobre um monte. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele não está assim te alegrando a tua alma, tipo, eu vou falar um monte de coisinha bonitinha para ele achar que ele vai continuar com a vida dele destruída, desgraçada, aquela tragédia. Não, gente. O problema é que a gente começa a não acreditar mais, você perde a identidade de filho. E foi isso que aconteceu na vida desses dois filhos desse homem aqui. Um queria se tornar empregado, outro queria se tornar escravo, já tinha se tornado escravo. João 8, 32 a 36. Olha como é que a mentalidade escrava funciona. Jesus está conversando com alguns fariseus que tinham acreditado nele. João 8, 32. Você pode voltar, João 8, 31 então, essa versão diz assim, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus, olha, gente crente, hein? Ele está falando com um crente, hein? Alguns judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, bota o cinto de segurança aí. Verso 33 até 36. Responderam, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres. Verso 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. 36 todo mundo conhece, não é isso? Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhe para mim. Existem pecados, e não queira atenuar o nome do pecado. Hoje pecado recebe uns nomes mais bonitinhos. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, hoje o pessoal fala assim, fulano desviou, fulano abriu brecha, ele não consegue nem mais confessar o pecado, porque o pecado, ele virou um apelido feio. Gente, o pecado, ele faz aquilo que a Bíblia diz que faz. Adão não foi lançado para longe de Deus porque passou um cheque sem fundo, não, querido. Adão não foi lançado para longe de Deus, fora do jardim, porque ele adulterou com Eva, não, gente. Você tem que entender que o salário do pecado não é um dia ruim, uma semana difícil, um casamento desastroso. O salário do pecado é morte. E o diabo se alimenta de pecado. O diabo não fica perseguindo você. Ai, o diabo está me perseguindo. Não fica, querido. Tiago 4,7 diz, obedeça a Deus, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele, você vai botar ele para correr, ele fugirá de vós. O que acontece quando o diabo está perseguindo? É quando há uma rebelião descarada, ou escondida na vida da pessoa. Está lá, é escondido, e ele continua, ele ama o prazer do pecado. Então tem gente que eu não consigo libertar, por quê? Porque mente para ele mesmo. Existem alguns casos diferentes em que a pessoa não se lembra, é verdade, gente. Tratei de um rapaz, de um jovem casal. Ele, durante um culto de libertação, ele teve uma manifestação assim bem singular. Fui tratar ele não lembrava, você leva a confissão, você sabe, pode botar para mim, por favor, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Quando você confessa o pecado, gente, o sangue de Jesus purifica você, tá bom? Confessou, está perdoado. A confissão atrai o sangue, e o sangue te purifica. O sangue joga um detergente, está aí. Se porém andarmos na luz, como Ele, como Cristo, está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu tratei desse rapaz, em determinado momento, esse moço, eu falei, mas quando foi sua primeira relação de intimidade? Vocês que têm crianças estão entendendo o que eu estou falando. E ele não se lembrava,
Não, acho que foi com minha esposa. Gente, olha como é que é horrível isso. Aí comecei a orar por ele. Você sabe, você vai trabalhar com libertação, tem que meter a mão na cabeça, você tem que impor as mãos. Comecei a orar em nome de Jesus, todo espírito imundo escondido. De repente, gente, manifestou um espírito que eu não entendi aquilo lá. Ele ficou parado, bloqueado. Qual o teu nome? Você sabe que o nome, a identidade, revela a autoridade. Você sabe disso, né? Quando Jesus em Marcos 5 diz para o demônio de Gádara lá, o endemoniado: qual o teu nome? Meu nome é Legião. Quando você conhece o nome, você conhece o controle. Quando você tem nome, gente, você governa. É por isso que Deus disse para Adão: coloque nome nos animais, você vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que anda sobre a terra, sobre aquele que rasteja. Quando você conhece o nome, você tem controle. É por isso que Deus vai dizer no seu mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. É por isso que a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Filipenses capítulo 2, foi dado a Jesus o nome sobre todo nome. Gente, o nome tem poder. Tem. Eu chego assim: Paulo, Rashid está aqui? Rashid, está aqui? Não, está trabalhando. Quando eu chamo Maria, quando eu chamo você Eduardo, Daniel, eu controlo você. Quando a gente fala de identidade, isso não é brincadeira. E eu perguntei assim: qual é o teu nome, espírito imundo? Sabe o que ele respondeu? Na Bíblia, demônios têm nomes e funções. Sabia disso? Tem. Demônios com nome: Beelzebu, Apolion, Dagon, a abominação dos filisteus, Milcom, Moloque, Mamon, Baal-zebub, Belial. Nome, tem nome. Tem demônios que têm funções: espírito de morte, espírito de medo, espírito de luxúria e sensualidade. Eu perguntei: qual o teu nome? Sabe que o demônio respondeu? Meu nome é esquecimento. Olha que coisa. Eu falei: espírito de esquecimento, em nome de Jesus de Nazaré, sai. Gente, na hora aquele moço lembrou, eu lembrei. A minha primeira relação de intimidade foi com a minha babá. Ele me contou a história. Os pais cristãos do segmento presbiteriano, uma igreja seríssima, saíam para trabalhar, deixavam com a babá, e a babá tinha uma imagem de uma entidade. Ela pegava, acendia o charuto, dava baforejada naquele menino de 6 anos, tinha intimidade com ele. Aquela mulher foi embora um dia, aquele menino foi consagrado. Não foi? Aí o que acontecia na vida dele? Ele vinha de carro do trabalho para casa, e de repente ele ficava com um desejo incontrolável. Crente, escute, indo na igreja, querendo servir a Deus, sendo desonesto com a sua esposa. Ele pensa, você está pensando que as vítimas, Satanás, ele consegue colocar pessoas dentro da escravidão, gente. E de repente ele falava assim, ele parava debaixo da ponte, ele pegava uma nota de R$20, aquela amarela, dava para uma mendiga que morava num caixote. Ele lembrou. E ele tinha relacionamento com ela. E ele gostava, falou assim: o pastor gostava de beijar a boca. Sabe aquela boca podre de alguém que está 20, 30, 40 dias sem tomar um banho, sem escovar um dente? O diabo adora sujeira, adora porcaria, adora. É por isso que as manifestações com legiões, muitas vezes, eu sei que é feio, come fezes, come excremento, bebe urina. É assim. São terríveis.
Aquele moço se lembrou disso. Falei, vamos confessar junto. Me lembro que eu peguei na mão dele, vamos confessar junto. Gente, na hora que você confessa o pecado, ó, você imagina uma menina que hoje é mãe, que é crente, que ama o marido, que não consegue ser fiel. O pessoal pensa, aquela sem vergonha, vale nada. Vou falar algo para você. Você tem que ter compaixão. Para trabalhar com libertação, se você não tiver compaixão, você não presta. Não é que você não presta para servir em outra área, é na libertação. Você não precisa ser um ungidão para trabalhar com libertação, o espiritual, forte. Você precisa ter compaixão. As vidas estão em pedaços, quebradas. É gente dentro da igreja que tem uma identidade sexual absolutamente trocada. Ninguém sabe, só ele. Ninguém sabe. É gente que está dentro da igreja que tem uma vida, quer ter uma vida financeira, quer ter uma vida saudável, em qualquer área da sua vida, e não consegue. E aí quer uma oração forte. Não, eu não estou dizendo que a oração não seja forte. Oração fraca é aquela que você não faz. Agora entenda uma coisa, gente. O espírito imundo, quando ele entra, ele chama o habitat, né? O lugar onde ele fica. Isso é Mateus 12, 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, ele não encontra. Ele diz: voltarei para a minha antiga casa, de onde sair, encontra limpa, vazia e adornada, e vem com 7 piores. Se você não aprender, se você não tiver a identidade de livre, de liberto, você não vai sair de lá nunca, nunca. Você quer ver uma coisa? Êxodo capítulo 12, verso 13. Vamos continuar aqui, dentro daquilo que a gente está ensinando. Êxodo 12, 13. Porque tem gente que nunca, pastor, tem gente que nunca consegue se libertar. O sangue, pode repetir isso, o sangue, diga o sangue. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, Deus, ele tem que olhar, ele viu o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vou repetir para você. Não existe libertação com revelação. Me revelaram que foi macumba. Não existe isso. Existe a macumba. Mas se você é crente, você sabe muito bem que a macumba não vai te pegar. Se você é crente de verdade. A não ser que você seja um novo convertido, está cheio de minhoca na cabeça, sobre a vida do povo de Deus. Vale encantamento, gente? Imagina eu, gente, trabalhando com libertação. Já fiz libertação de bruxo, de feiticeiro, de babalorixá, de gente com todo tipo de envolvimento. Você imagina a quantidade de bruxaria que já fizeram para mim? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, gente. Você acha que eu sou melhor que você? E aquele pastor tem uma unção diferente. Não tem nada. A unção que eu tenho, você tem também. O Espírito de Deus que está aqui, está aí. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. O nome que eu invoco é o Senhor Jesus, é o que você invoca. Tem diferença nenhuma. Sabe qual é a diferença? Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, gente. Quando você conhece a verdade liberta. Quando Deus ele fala sobre o sangue, a partir do momento que você quer ver um negócio legal? Não falte a ceia, não. A ceia do Senhor, gente, é uma celebração renovada de pacto. Façam isso todas as vezes que o beberem, porque vocês vão estar celebrando um novo pacto, em memória de mim. Não, quando eu ficar bom, vou celebrar a ceia. Então ninguém vai celebrar, hein? Já vou avisar. A gente começa a se comparar. Não, agora eu estou melhor que fulano, agora eu posso ir. Agora eu larguei o cigarro, agora eu posso ir. Gente, a ceia é um anúncio, sabia? Você está celebrando, está dizendo assim: eu estou esperando o Cordeiro voltar. O mundo espiritual está percebendo isso, que você está renovando o pacto. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar
armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Quando a Bíblia fala sobre gente escrava, esse povo estava dentro de uma jaula, gente, debaixo do poder do braço do faraó. A gente leu aqui que eles oprimiam com cruel escravidão. Êxodo capítulo 14, verso 17, por favor. Êxodo capítulo 13, verso 17. Olha o que acontece quando você não tem identidade. Quando o faraó deixou sair o povo, eles passaram pelo Mar Vermelho, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, que hoje é a faixa de Gaza. Sabe aquela confusão em Gaza? Embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Tem gente que tem uma adesão por Jesus. Gente, primeiro probleminha que tem, ele vai embora. Ah, não aguento não, pastor. Ele enfrenta todo tipo de inimigo, mas quando o assunto é enfrentar o diabo, é enfrentar a luta, você tem a pessoa para ser liberta. Escute isso, ela tem que querer ser liberta. Eu quero libertar, o time de intercessor quer libertar, você tem que querer se libertar. Porque tem gente que gosta de ficar na jaula. Gosta? Você pode passar para mim o verso 18, por favor? Assim Deus fez o povo dar a volta para o deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para mas estavam com medo de lutar. Aquela pessoa que treina, sabe essas lutas de UFC? Sabe, de MMA? O jeito treina, aprende golpe, aprende a sair do golpe, aprende esquiva, aprende a dar um upper, bloquear, dar um gancho. Aí chega na hora de lutar, não quer lutar não. Você está pronto, sabia? Sabia que você está pronto? Você está pronto. Mas o que acontece? Nós temos um povo pronto, acovardado. Um povo pronto que aprendeu tanta mentira, que fica com medo. Agora sim, Êxodo 14, 13. Olha, estou indo capítulo, Êxodo 12, Êxodo 13, Êxodo 14, Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 12, perdão, volta um. Êxodo 14, versículo 12. Já tínhamos dito a você, lá no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Vou repetir, tem gente que gosta de ser escravo, tem gente que prefere ser escravo, tem gente que a identidade dele é de escravo. Você pode sair dessa dívida? Não consigo. Esse teu temperamento pode ser controlado pelo Espírito? Não consigo. Você consegue mudar a tua vida? Não consigo. Quando eu falo sobre liberdade financeira, quer ver doer agora em você aí? Quer ver doer? Eu falo para você assim: não, pastor, eu não consigo sair dessa dívida. Dívida é pecado, a gente sabe disso. Tem a dívida boa e a dívida ruim. Quando é que a dívida é boa? Quando você investe na sua vida. Você está pagando um curso, está fazendo uma faculdade, você está comprando um equipamento que vai te render investimento e recurso. Pastor, estou comprando um carro, mas não é para eu me exibir não, pastor. É para eu poder sair daqui de BH e ir para Betim, sair daqui e ir para São Paulo, para levar produto. Eu tô arrecadando mais com o carro do que a prestação do carro. Pronto, você está investindo. Você compra material para você estudar,
Você paga a melhor faculdade para o seu filho, isso não é dinheiro jogado fora. Isso é investimento. Quanto que a dívida é pecado? É quando você abre o teu cartão de crédito, você fala assim, 2.000. O que você fez, mulher? Onde foi que eu gastei? Não, está errado. O cartão está me enganando. Você nem sabe para onde foi que você gastou o dinheiro. Aí é pecado. Tem gente que não consegue acreditar. Por quê? Gente, interessante como é que a Bíblia dá dicas para a gente. Um homem falido, expulso de casa, o garoto, o nome dele era José. Ele sai de casa com 17 anos. E ele vai se tornar governador 13 anos depois, com 30. Ele interpreta o sonho de um rei. Ele era um homem que sonhava os sonhos de Deus. E aí, em Gênesis 41, ele fala o seguinte para Faraó: é o seguinte, hein? Deus já falou com você. Sabe quando você tem 2 sonhos seguidos igualzinho? Já teve isso? Pastor, sonhei e sonhei de novo. Sabe o que significa isso? Urgência. Quando Deus quer falar com você, Ele está com urgência, Ele repete o sonho. Sabia disso? A Bíblia diz isso. Uma vez disse Deus, 2 vezes o ouvi. O poder vem de Deus. Deus, quando Ele quer falar contigo, Ele manda um falar. Aí depois Ele pega uma outra pessoa, fala a mesma coisa. Ele fala por sonhos, Ele fala por visões. Aí José falou assim, esse sonho eu já sei o que é. Vão vir 7 anos de riqueza e 7 anos de fraqueza, de pobreza. Pega 1/5, diga 20%. Repita comigo. Você não vai sair daqui ignorante não. Diga 20% de tudo que você ganha e guarda. Junta ele. Investe. Investe ele. A não ser investir, aprende. Lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Depois de muitos dias eu encontro lá. É que a Bíblia às vezes tem umas traduções que são ruins, né? Pega os grãos, a produção de Salomão, de Israel, de grão. Ele pegava e botava no navio. Lança sobre as águas. Reparte em 7, em 8. Quer dizer, investe numa coisinha aqui, investe mais um pouco ali. Investe, porque você vai sair num navio com o teu grão, pode ser que pegue uma tempestade, ele afunda e você perde tudo. Ou os piratas roubam. Então, manda, mas depois de muitos dias eles vão voltar o quê? Com lucro. Não é isso? Olha para mim. Guarda 20%. Pastor, você está maluco? Eu estou maluco? Pastor, quando eu estava na minha vida torta, dentro da igreja, que eu contei ontem, mas com a vida torta, eu falei assim, vou fazer minhas contas. Vamos ver minhas contas aqui. Gente, eu não consegui ajuntar nada. Não é 20% não, não é 5%, nada. Então quero dizer para você que a liberdade tem preço. Eu tinha 4 cachorrinhos, parte da família, cachorro, pet. Meu filhinho. E o que acontece? Quanto custa um pet hoje? No mínimo, você vai gastar 500 pratas em cada um. Tem a tia da esquina que faz a tosa. Hoje, cachorro faz limpeza de tártaro, endoscopia. E comeu alguma coisa estragada, vai ter que fazer um raio-x. O que eu fiz? Eu amo os cachorrinhos, mas eu preciso sair desse meu lado sentimental, preciso. Eu falei assim, vamos doar os cachorrinhos só para a família legal. Aí botamos eles bonitinhos, pronto. Eu já parei de gastar R$2.000 por causa de cachorro. Eu tinha um carro que a prestação era enorme, mas o que é isso? Eu sou filho do rei, eu tenho aí, ó. Aí, você já fez isso? Passa pelos amigos que estão andando a pé de bicicleta. Aí, já fui pobre, hein? Vendi o carro. Acabei com a prestação. Morava num lugar e fui morar num outro lugar mais barato. Peguei meus filhos do colégio particular, coloquei na rede pública. Pronto. Começou a sobrar dinheiro. Guarda 20%. Tem 2 carros, vende um. Anda a pé, anda de ônibus. Faz isso. Faz isso, gente. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que está falando.
Daqui a 7 anos você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver só que na cabeça da gente, não, pastor, 7 anos é muito tempo. Tá bom, você pode chegar daqui a 7 anos escravo. Eu estou falando para você que tem gente que não quer sair da prisão. Uma palavra tão simples como essa se torna uma faca no estômago dela. Não, pastor, essa palavra é dura, eu vou ter que me desfazer das coisas. Não, você vai ter que viver como Deus manda você viver. Em Números capítulo 32, verso 5, Números 14, você viu, né? Eu não quero enfrentar o futuro. É melhor ser escravo com o Egito. É melhor ficar debaixo do chicote de faraó. É melhor pagar juro para o banco. É melhor ficar no cheque especial, ficar cobrindo um cartão com o outro. É melhor do que ser livre. Gente, você não faz ideia de como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Números 32, 5. E acrescentaram: ó o povo de Deus, gente de Deus, hein? Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Eles saem do Egito e passam por um deserto. Aí quando chegam na fronteira, no limiar da terra da promessa, gente, a terra da promessa é a terra que manda leite e mel. Tudo que há de bom. Quem vai com o pastor para o Egito, eu estive lá em março do ano passado. Gente, você está no Egito, um deserto, uma poeira, lindo, mas gente, não tem nada verde lá. E é o Nilo que está ali, um rio absolutamente fertilizante da terra. Nada. Você passa de Taba, é a fronteira seca do Egito para Israel, você está em outro país. Quando Deus diz: eu abençoarei a tua terra, tudo verde até Jerusalém. Impressionante. Quando nós falamos de gente que não quer sair, eu não vou atravessar, ele está pronto para se libertar, pronto, não quer ser livre não. Faz o seguinte: a tribo de Gade, meia tribo de Manassés e a tribo de Ruben nunca saíram do deserto. Sabia disso? Meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. Quando você tiver a Bíblia que tem aqueles mapas, abre aquele mapa, você vai ver que tem o Jordão. O Jordão é fronteira natural contra os inimigos. Sabe onde é que eles ficaram? Na terra do inimigo. Tem gente que gosta de ser escravo. Tem gente que gosta, sem brincadeira, gente, tem gente que gosta de viver na prisão. Ele sabe que aquilo vai ser uma chave de cadeia para ele, e ele fica lá. Sabe qual é o problema todo? Identidade. A identidade escrava está na cabeça da gente. Você não consegue raciocinar como uma pessoa livre. Você não consegue raciocinar e diz: não, pastor, eu tenho um problema. A minha irmã está infeliz no casamento, então eu também não posso ser feliz no meu. Sabia que tem gente que é assim? Tem gente que não consegue ser feliz porque ele está ligado emocionalmente a alguém. Parece que tem um negócio chamado dívida emocional. Você tem alguém na sua família que é viciado? Tem? Para quem que o viciado pede dinheiro? Para quem? Para o pai, para a mãe, até que o pai e a mãe falam assim: chega. Aí ele vai para quem? Para quem deve para ele. Para a vovó, para o padrinho. Você é meu melhor amigo, você é meu pastor. E ele aprisiona. O nome disso é codependência. O codependente fica preso junto com o dependente. Tem gente que pega a família inteira e joga no meio das dívidas dele, inteira, para sempre.
Papai, vamos viajar esse ano não, porque a gente está duro. Ele tem gente que quer, pode e não faz. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Estou falando alguma bobagem aqui, gente? Ó, eu ajudo muita gente. Eu não sou um bom pregador. Eu sou um bom pastor. De verdade. O melhor que eu faço é gabinete. O melhor que eu faço é enxergar as razões do problema e dizer assim, ó, é isso aqui. Sabe o médico que fala para você assim, abre a boca. Aí joga uma luzinha ali e tá com uma infecção na garganta. Toma esse remédio. Não fica sem camisa na frente da geladeira. Calça os pés. Porque você está o quê? Com uma dor de garganta, é uma inflamação. Aí a pessoa não compra o remédio. Ou ela compra o remédio e continua andando descalço. Continua bebendo gelado. E continua indo sem camisa na frente da geladeira. A culpa é de quem, gente? É dela. Porque tem gente que gosta disso. Porque a identidade dela é assim. Enquanto a gente não compreende, você quer ver como é que o diabo troca a identidade da gente? Daniel capítulo 1 verso 7. Daniel, livro de Daniel capítulo 1 verso 7. Olha só. Eu queria ter mais tempo. Tenho 12 minutos para acabar. Eu vou voltar um pouquinho. Volta ao verso 6. Verso 6, verso 5. Verso 5. Verso 4. Verso 3. Agora no verso 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Olha para mim. Ele não trouxe favelado não, gente. Eu, pastor Osvaldo Lobo, nasci em Belém, estado do Pará, e fui criado na favela, até meus 8 anos. Favelado. A minha vida só deu um jeito, sabe quando? Quando meu pai separou da minha mãe, ele falou assim, vocês vão voltar para a favela. Eu falei, o quê? Eu não volto para lá e nunca mais. Saí da favela, fui morar num bairrozinho de classe média. Eu falei, não volto mais. Aqui, Satanás vai pegar os melhores. Família real, nobreza, o topo da cadeia alimentar. Verso 4, vai passando. Jovens, sem defeito físico. Olha para mim, irmã. Eles eram os gatinhos de Israel. Não tinha homem feio, não. Eles eram, sabe aquele menino que ele tem um corpo escultural? É isso aqui, ó. Sem defeito físico. Você olha para ele e fala assim, nossa, esse moço é lindo, de boa aparência, culto, inteligente. Você não quer um marido assim para sua filha, não, minha irmã? Quer? Que dominasse vários campos do conhecimento e fosse incapacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Está pensando que Daniel, Azarias, Ananias, está achando que eles eram o quê? Os perrapados? Era não, querido. Continua. Eram melhores que você podia separar. Da sua própria mesa o rei designou-se uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Eles ficaram 3 anos numa faculdade do rei. Eles já eram bons. Eles vão ficar 3 anos estudando para saber como servir ao rei. Entre esses estavam alguns que viviam em Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel significa Deus é meu juiz. Tem algum Daniel aqui? Deus é meu juiz. Ananias, olha o Danielzinho ali. Deus foi gracioso comigo. Pode voltar, por favor? Pode voltar? Misael, quem é como Deus? Sabia que Misael é uma pergunta? É o Deus? Misael, quem é como Deus? E Azarias, o poder de Deus. Diga identidade.
chame o pastor Daniel. Vamos chamar? Deus é o meu juiz. O teu nome tem significado, o nome tem um sentido. É por isso que o diabo adora botar apelido horroroso na gente. Ah lá, o orelhudo, o cabeçudo, aquele que não presta, esse aí é um perdido, nunca vai ser ninguém. Ah lá, gente, quando Abraão tinha o nome de Abraão, por que tu acha que Deus mudou o nome dele para Abraão? Ou de Abraão para Abraão, por quê? De Abraão para Abraão, por quê? Porque o nome dele não tinha sentido. Abraão significa não pai. Ah lá o não pai, ele tinha 75 anos, Deus encontra com ele, não pai, vem cá, eu vou fazer de você pai de nações. Ele tem que trocar a identidade, Tem gente que não sai da prisão porque a identidade está trocada. Você tem um nome lindo, mas um apelido horroroso. E o apelido funciona melhor do que o nome. Aí tem jogador de futebol que tem nome bonito, mas como é que você conhece ele? Vampeta. Que nome horrível. É um vampiro com capeta. Você vai, entra dentro do presídio. Estou falando, gente. Pessoa tem nome de crente. Elias. Não, Elias maluco. Olha que nome bonito, Osvaldo. Aí botaram o apelido era um bandido famoso da década de 90, Escadinha. Osvaldo é o nome do meu avô, sabia disso? Aí nasceu meu pai, minha avó colocou o nome dele de Osvaldo também. Aí eu nasci no dia dos pais, você adivinha? Minha mãe, sem nenhuma criatividade, botou o nome de Osvaldo. Aí nasceu meu filho, o que eu fiz? Eu quebrei a maldição, Arthur. A identidade designa quem você é. Quando Adão deu nome para o elefante, ele designa um animal que não vai voar, é o elefante. Nome é identidade, é isso que eu quero que você entenda. Ele troca o nome, agora sim, verso 7. Você não vai chamar mais Daniel não, você vai se chamar Beltesazar, filho do demônio. Em vez de ser Deus é meu filho, olha lá, o filho do diabo. O teu nome não vai ser mais Ananias, vai ser Sadraque, servo do demônio. O teu nome não vai ser mais Misael, vai ser Mesaque. Abdinego, filho, havia um ídolo babilônico chamado Nego, que era horrível, exigia sacrifício de criança, parecido com Moloque, com Milcal, era isso. Ele tira, é por isso que a Bíblia, quando fala de nome, gente, é o primeiro ataque que Jesus recebe. Ele está quieto. Está quieto ou não está quieto, gente? Ele é batizado no Jordão, vai para o deserto. Qual é o primeiro ataque de Satanás? Qual é? Identidade. Se tu és o filho de Deus, como assim? Como se tu és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Deus tinha acabado de falar no mesmo capítulo: esse é o meu filho amado que me dá prazer. O diabo vai atacar a minha identidade para quê? Para que eu nunca saia da prisão. Ele vai atacar a tua identidade para quê? Para que você nunca saia. Pastor, eu não consigo mais viver sem aquele prazer que eu experimentei, sem aquele sabor que eu experimentei. Mentira. Do ano passado para cá, eu perdi 20 quilos, sabia disso? Do ano passado, eu estive aqui na Getsemane, para cá, pego o vídeo, eu perdi 20 quilos. Eu não conseguia mais amarrar meu sapato, tão grande estava a minha barriga. Fui no médico, o cara falou: teus exames estão mais ou menos, você vai ter que perder 1 quilo, 2 quilos, quando você estiver bem eu falo. Gente, passei 3 meses comendo ovo e banana. Eu ficava, a pressão caía, porque eu tirei o sal. Açúcar, refrigerante, arroz, feijão, massa, nada disso. Pão eu não vejo até hoje, não sei o que é um pão francês. Biscoito, creme cracker. Aí chegava um dia assim, eu aproveitei e emendei num jejum de 40 dias também. Refrigerante, esses açucarados, esses bebidas, de jeito nenhum. Não, mas é suco, tudo mentira, suco de caixinha. Tudo porcaria. Se não espremer na minha frente, para mim não é suco.
Aí chegava um dia assim, falava assim: poxa, você perdeu 5 quilos, hoje você merece um churrasco, hoje você merece um sonho, hoje você merece comer uma macarronada. Olha como é que a gente é mentiroso. Falei: não mereço não, eu já comi isso aí há 40 anos atrás, agora eu preciso perder peso, eu já mereci, agora não mereço mais. Gente, isso chama-se foco na identidade. Sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi. Eu não estava conseguindo correr, gente. Eu fui atleta, eu não conseguia correr. Aí comecei a correr 15, 30, 40, andando rápido. Pronto, acabou. Por quê? A identidade mentirosa da gente diz que a gente não pode. Pode. Ah, você não consegue. Cuidado, hein? Vai passar mal. Conheci uma pessoa, ficou assim, sofreu um desmaio. Gente, ou a gente vai fazer o que tem que ser feito, faz com o médico. Não precisa fazer maluquice não. O jejum não é maluquice? Jejum é maluquice? Jejum, gente, não é passar fome não. Jejum é tirar sabores. Jejum é tirar as delícias. Daniel se recusou a comer das delícias do rei. Para de comer bombom, chocolate, sorvete, tudo porcaria, gordura pura. Então você é o que você come. Ai, não consigo dormir bem, ronca. Já viu gente que ronca? Faz o jejum, você vai parar de roncar. Aí quem te busca alternativa, não tem uma máquina, né, que eu boto na cabeça, aí segura e mamena na cabeça. É a solução dele, porque ele não quer sair da prisão, então ele fica onde? Morando no deserto. Entenderam isso? 1 João 3:2, para a gente encerrar. Primeira carta de João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos, não diz que seremos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Nós somos filhos de Deus. Escuta essa aí, ó. E vamos ganhar um upgrade. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Em Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você chame Deus de Pai. Diga Abba Pai, diga Abba Pai. Chame Deus de Pai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem uma canção que a gente canta: você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que você é verdade. Sabia disso? É verdade. É aquilo ali. Só que o diabo vai mentir na tua cara. É nada. Isso aí é bobagem. Tudo é mentira. O diabo, gente, ele vai fazer de tudo para quê? Para roubar a tua identidade. Tem gente que é filho de Deus e sofre amnésia. Quem sou? Já viu gente quando começa a manifestar Alzheimer? Já viu? Volta a ser criança, esquece quem é o marido, quem é a esposa, quem é o filho. Já viu isso? Já teve alguém assim em casa? O meu pai, quando estava já indo se despedindo para encontrar com o senhor, ele só se lembrava de mim quando eu era pequeno. Aí um dia eu liguei para ele no dia dos pais, estava em Curitiba, ele no Rio. Falei: pai, feliz dia dos pais. Ele: tu está onde? Falei: estou em Curitiba. Por que tua mãe deixou você ir para aí? Hoje é dia dos pais, você tem que estar comigo aqui em casa. Me deu uma bronca. Mas ele já tinha esquecido. Tem um monte de crente com Alzheimer. Tem. Não sabe quem é. Não sabe que é filho de Deus. Mas seus filhos. Por quê? Porque Jesus enviou o Espírito do seu Filho para você. Posso orar por você? Deus falou com você hoje, gente? Sim ou não? Falou ou não falou, gente? Você entendeu porque tem gente que nunca sai da prisão? Você quer sair da prisão? O time da intercessão está aí? Levanta a mão para eu ver. É aqui? Pronto, o time. Vocês podem ficar aqui na frente? Podem ficar? Aqui, ó, mas distribuído aqui todo mundo. Vem cá.
Olha para mim, o time da intercessão aqui, os pastores, todos aqueles que são liderança, ó. As pessoas vão vir aqui. Vocês vão colocar a mão na cabeça. A mão direita. Estão entendendo isso? Vocês vão dizer uma palavra assim: eu te liberto em nome de Jesus. Repitam comigo, diga: eu, em nome de Jesus, libero uma palavra de liberdade. Vocês entenderam? Você vai juntar a mão no cabeção deles e vai liberar uma palavra. Eu vou ficar orando aqui por vocês. Você que quer liberdade, você que tem gente preso nos calabouços das trevas na tua casa, qualquer área, gente. Você que está vivendo desgraça familiar, prisão espiritual, você vai escolher uma dessas pessoas aqui. Eles vão botar a mão na sua cabeça. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Efésios capítulo 6, verso 2. Hebreus capítulo 6, verso 2. Hebreus 6, 2. Hebreus 6, 2. Está aí. O fundamento da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos. A autoridade que foi me dada pelo pastor Daniel, pelo pastor Jorge, agora eu libero sobre vocês aqui. Coloca a mão na cabeça desse povo. Libera uma palavra de liberdade para eles. Todos vocês durante o louvor, todos vocês, saem do seu lugar, nós vamos cantar. Você pode vir cantando, vem aqui na frente. Escolha um dos pastores, eles vão orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome do teu filho Jesus, nós concordamos aqui na terra. Amém, meu Deus. Que o teu Espírito está aqui, Senhor. Ouve a oração do teu povo. Digam todos comigo, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Todos os intercessores, todos agora, todos orem juntos. Diga assim: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, eu celebro hoje uma aliança diante do altar do Senhor. Eu recebo, meu Deus, no trono da minha vida, no meu coração. Eu entrego meus pecados nas mãos do Senhor. Eu os coloco na cruz e saio daqui perdoado. Eu perdoo também os meus agressores, os meus violadores, perdoo os meus abusadores, aqueles que me traíram, que tentaram me destruir, que tentaram me matar e me abortar. Eu os perdoo em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, eu concordo aqui na terra, e eu confesso diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, que toda escravidão, que toda jaula do inferno, que todo calabouço das trevas acabou foi hoje. Eu ligo aqui na terra, eu concordo aqui na terra, e fica ligado no céu. É concordado no céu. Uma palavra de liberdade. Eu nunca mais vou voltar para o cativeiro. Eu bem sei que a bênção do Senhor, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a provisão do Senhor e que a paz do Senhor me perseguirão sobre todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele veio para libertar cativos.